Olá pessoas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Corel. Eu sou o Ivan Leão e hoje eu vou estar fazendo o desenho de um olho humano. Vamos ver se vai dar certo, né? Eu vou tentar uma abordagem semi-realista, ok? Eu não vou fazer tão detalhadamente, porque senão ficaria um vídeo muito longo. E quem sabe, numa outra oportunidade, eu faço uma segunda versão, uma continuidade, algo assim. Vamos lá então. Para fazer a base, eu vou utilizar algumas diretrizes, né, essas linhas guia que a gente pode justamente facilitar aqui a nossa vida para ter uma referência. Então, eu vou fazer uma cruz aqui, mais ou menos isso aqui assim. Não estou usando uma medida exata, tá? Mas esse tamanho mais ou menos com o daqui. Posso até utilizar um retângulo, vou traçar aqui um retângulo. E vamos ver o quanto eu estou conseguindo fazer no olho, né? Ó, se esse retângulo está encaixando aqui do outro lado igual. É, bem próximo, ok? Beleza, vou deixar ele aqui que depois eu vou utilizar ele. Tá, vou aumentar aqui o zoom. Então, nessa área de desenho, eu vou fazer o traçado básico do contorno do olho. Para isso, eu vou utilizar a ferramenta de caneta Bezier. Vou começar a partir do canto esquerdo, dando um clique aqui e arrastando para indicar a intenção de curvatura que eu vou fazer. Então, mais ou menos isso. Aqui no meio, outro clique e arrastando de novo para identificar a curvatura, né, para determinar aqui a curvatura. Esse lado esquerdo eu quero que fique um pouquinho mais alto, então por isso estou puxando a alavanca para baixo. E aqui, mais um ponto. De novo, determinando a curvatura, puxar um pouquinho aqui. E eu vou fazer uma continuidade, uma pequena continuidade, para fazer o cantinho aqui do olho. Não sei se tem um nome específico aqui para esse canto, mas vamos lá, vou clicar e arrastar. Um pouquinho mais interno, dá outro clique. Puxar um pouquinho. De novo, indicando a curvatura que eu pretendo fazer agora para baixo. E mais ou menos na mesma distância, ok? Vou fazer outro ponto. E novamente determinando a curvatura. Também o lado esquerdo aqui eu quero que seja um pouquinho mais para cima. Pouca coisa. Vou de encontro ao ponto inicial para fechar a curva. E vou determinar a inclinação dessa curva também. Mais ou menos isso. Deixa eu diminuir um pouquinho o zoom. Observar o formato e talvez fazer algum pequeno ajuste. Vamos lá. Ferramenta forma de novo. Vou selecionar esse nó para visualizar as alavancas aqui da parte superior. Eu vou ajustar um pouquinho. Eu quero um pouquinho mais alto aqui, ó. Essa aqui um pouquinho mais estreita, assim. E essa curva aqui, um pouquinho mais reta, na verdade. Talvez jogando um pouquinho para a direita, que aí fica uma curvatura mais interessante. Deixa eu observar o todo. Aqui talvez esteja um pouquinho espremido. Vou aumentar um pouquinho. Pouca coisa. Só ajuste fino para ficar um pouquinho mais bonitinho o formato. Mas isso, obviamente, não tem um formato exato, né? De pessoa para pessoa, existem variações. Estou fazendo uma referência aqui básica, ok? Beleza. Fiz aqui o traçado. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou colocar a pupila para a gente já ter uma noção do olho como um todo, né? Na verdade, a íris, né? A parte maior. Para fazer essa parte interna, né, que é a íris em si, eu vou fazer um círculo. Não precisa ser exatamente no centro, até porque o globo ocular se move, então ele pode estar olhando para qualquer lado, né? Mas eu vou fazer o seguinte, eu vou desenhar mais ou menos aqui do meio, né? Eu posso pegar até aqui do traçado, sem problema. Vou clicar e arrastar. Ó, Shift, mantendo pressionado para que ele expanda para todos os lados. E o Ctrl
pressionado ao mesmo tempo para que ele fique um círculo perfeito. Vou fazer com que o círculo fique quase do tamanho aqui da área total, apesar de estar um pouco deslocado, sem problema. Vou vir aqui, ó, mais ou menos assim. Vou liberar o mouse primeiro e libero o teclado. Só que eu não quero que ele fique nessa posição aqui. Eu vou jogar ele um pouquinho para cima para ele ficar vazado, ou seja, ele passar aqui da linha superior. Eu vou só fazer um pequeno ajuste, que eu acho que ele está um pouquinho alto aqui o traçado, tá? Então, eu vou espremer um pouquinho aqui. E o desenho aqui da íris, vou reajustar a posição. Mais ou menos assim. Isso a gente vai ajustando conforme for fazendo mais detalhamento, que a gente vai tendo uma noção mais real. Quando o traçado está muito básico, pelo menos para mim que não sou exatamente um especialista nesse tipo de desenho, eu não consigo ter uma noção tão clara de como vai ficar. E aí a gente vai fazendo ajuste. Bem, como essa parte aqui na verdade não vai ser visível, eu vou cortar ela daqui, né? Vou remover esse pedaço. Posso criar um novo objeto a partir da ferramenta de preenchimento inteligente. Vou dar um clique aqui. Ele cria justamente nessa área até onde ele se encosta, né, com o traçado do olho como um todo, do contorno aqui. Então, a elipse original, posso... Ah, não, vou deixar aqui de novo, ó, deixa eu desfazer. Já vou aproveitar para fazer a pupila, né? Vou diminuir, então, aqui para o centro. Primeiro eu vou jogar para frente, né, para cima de tudo. Então, Shift, Page Up, o atalho aqui para jogar para frente de tudo. Deixa eu colocar em preto. E diminuir para o centro, utilizando o Shift. O tamanho da pupila também pode variar. Vou colocar mais ou menos esse tamanho aqui. Beleza. Ok, eu acho que o traçado está bem interessante. Legal, acho que está proporcional, beleza. Agora é o seguinte, eu preciso de mais algumas linhas de apoio, como por exemplo, a linha da pálpebra, que aí já vai dar uma noção mais próxima do produto final. Então, de novo, ferramenta Bezier. Vou vir a partir daqui, ó, mais ou menos alinhado com esse ponto interno aqui do olho. Então, vou pegar a partir daqui, dar um clique de novo indicando a direção, né, que eu quero. Então, clico, arrasto. Vou até aqui o centro, vou fazer mais um ponto. Não precisa ser nada tão exato também. Clico e arrasto para determinar a curvatura. E mais um ponto aqui, no mesmo esquema, mais ou menos a mesma distância daqui e daqui. E finalizar indicando a inclinação. Ok, deixa eu ver sem a seleção. Acho que está interessante a curvatura. Beleza, vamos continuar então. Cílios, preciso fazer os cílios, então vamos trabalhar com os cílios agora e depois vai fazendo mais sombreamentos na parte interna que vai ficando mais realista. Para fazer os cílios, vamos pegar aqui, ó, bem do cantinho, mais uma vez ferramenta Bezier, vou dar um clique aqui, encostando aqui mesmo na linha base do olho, mais um clique aqui, e eu vou fazer um ponto passando um pouco aqui da linha da pálpebra. E mais um ponto aqui para fechar. Agora eu vou curvar um pouquinho isso, tá? Então eu vou selecionar todos os nós, posso converter todos eles em curva e vou inclinar um pouquinho aqui, ó. Essa aqui também. Vamos olhar de longe, né? Deixa eu visualizar tudo. Deixa eu jogar fora esse retângulo, que na hora que eu precisar eu redesenho, fica mais fácil. Vou colocar em preto, para a gente ter uma noção melhor. Eu acho que está muito grosso aqui e talvez pode ser um pouquinho mais longo. Vamos dar uma editada aqui então, ó. Clicar nele de novo. E vou diminuir um pouquinho a distância entre os dois nós. E pode ser um pouquinho mais longo. Vou tirar a linha de contorno também, fica mais fininho. Acho que assim tá legal. Vou fazer algumas cópias desse objeto. Então vou clicar,
arrastar. E a cada cópia que eu colocar aqui, o importante é ficar um pouquinho... Ah, sem querer eu esqueci de clicar com o botão da direita. Vamos lá. Então, clico e arrasto. Clico o botão da direita. E como eu estava falando, ó, ficar um pouquinho para dentro, não para fora, tá? E não bem na beiradinha. Vamos deixar um pouquinho para dentro da área do olho. Que depois a gente vai fazer um mataborrão. Aí a gente vai fazer uma sobreposição para que não apareçam essas imperfeições do encontro aqui. Eu não preciso ficar fazendo o traçado exatamente na linha. Não há necessidade de fazer isso. Vou clicar mais uma vez sobre ele e deslocar o centro de rotação bem próximo aqui do canto, para que eu possa inclinar um pouquinho a cada um que eu for fazendo cópia, ok? Vou fazer mais uma cópia aqui. Então, ó, clico e arrasto. Botão contrário do mouse. E faço o mesmo esquema. Dou uma inclinadinha e vou fazendo isso, tá? Só ajeitar aqui para ter uma noção da proporção. E vou repetindo esse trabalho. Então, a cada vez que eu arrasto, clico com o botão contrário do mouse para criar uma cópia. E vou rotacionar um pouquinho. Eu acho que eles estão um pouco curtos, eu posso deixar eles passando um pouco mais. Então, ó, vou selecionar todos eles. E vou aumentar um pouquinho nessa direção. Vai sair um pouco do lugar, mas depois eu vou lá e ajeito. Aqui, ó. Esse aqui eu vou encostar de novo. Aqui também, eu vou até puxar um pouquinho aqui. Colocar o zoom para tudo, F4. Mas ainda não estou satisfeito, tem que ser maior. Eu quero que passe um pouco mais. Esse é um tipo de desenho que com certeza leva um pouco mais de tempo para fazer. Especialmente, como eu falei, se não é algo do seu cotidiano. Isso com certeza não é algo do meu cotidiano. Eu estou me desafiando aqui a fazer esse tipo de desenho, tá? Vou copiar todos eles aqui só para agilizar o processo. Ó, clico e arrasto todos. Clico o botão contrário. Clicar aqui. Rotacionar todos eles. E vou ajeitar de cada um aqui, ó, de novo. Cílios com certeza não são um traçado exato, né? Até porque no próprio corpo humano, né, na realidade, eles não são iguais, simétricos ou coisa do tipo. Mas existe um certo nível de simetria para não causar estranheza. Então a gente tem que ir colocando uma disposição para ficar interessante. Tá? Aí aqui no centro a gente vai fazendo isso aqui, ó, que eu já comecei a fazer, que é espremendo um pouco ele para dar a noção de que ele está mais reto, por conta do ângulo do nosso ponto de vista. Né? Então ó, vou fazer mais um aqui. Opa, de novo esqueci de copiar, então ó, clicar, arrastar e clique com o botão contrário do mouse. Vou rotacionar um pouco mais aqui, ó. Esse aqui também eu posso rotacionar um pouco mais. Para que a cada um vai parecendo mais reto. Aí o próximo, eu já vou fazer o seguinte, vou espelhar ele aqui, ó. De novo esqueci de copiar, mas vou fazer até o contrário agora, de propósito. Estão vendo? Ó, já está ficando praticamente reto o ponto de vista aqui. A mesma coisa aqui. Posso diminuir um pouco. E daqui em diante posso fazer o mesmo esquema para acelerar um pouco, copiar os dois ao mesmo tempo. E aí eu vou ajeitando individualmente. E é bom até que fique levemente regular, como eu estava falando, porque tem que ter uma certa simetria, mas obviamente não são todos iguais. Né? Eu vou diminuindo agora conforme eu vou indo para o lado direito. A quantidade está razoável, talvez mais uns 2 pontos aqui, ó. Oh, mas que mania! Hoje eu estou esquecendo toda hora de clicar com o botão contrário para fazer cópia. Diminui um pouquinho. Deixa eu ver de longe. É, tá razoável.
Beleza, vou fazer mais alguns traçados aqui embaixo, mesmo esquema. Então, posso copiar esse daqui. Ah, mas antes de fazer, na verdade, os próximos cílios, eu preciso de uma outra linha de referência. Então, eu vou utilizar essa mesma linha que eu fiz da pálpebra, para economizar tempo. Vou arrastar aqui, espelhando para baixo, fazendo mais ou menos a mesma curvatura que eu estou vendo na base de baixo do olho. Clique com o botão contrário para fazer a cópia, né? E vou ajeitar a posição. Esse pontinho aqui, vou colocar bem próximo daqui. Vou diminuir ajeitando algo assim. Aqui ajeitando, tá? Na verdade, aqui tem que manter... Vou editar por aqui, ó, mais fácil, pela forma. Esse ponto aqui. Aqui. E aqui realmente tem que ir sumindo, tá? Então, vou deixar um pouquinho mais estreito. Mais ou menos isso, acho que está bem legal. Deixa eu ver só aqui. Ok. E aqui eu quero que feche, então eu vou fazer uma pequena gambiarra. Vamos lá. Fazer uma linha daqui até aqui. Ficou com linha curvada. 2 cliques aqui para ficar reto. E mais um ponto aqui. E vou ver se eu consigo criar um novo objeto desse pedaço aqui com o preenchimento inteligente. Vou dar um clique aqui. Olha lá, criou um novo objeto. E aí aquela linha que a gente tinha feito, está aqui junto, vou tentar arrastar ela. Arrastou o objeto errado, vou pegar esse aqui, ó, é essa linha que eu quero. Jogar fora. E vou arrastar esse cara a partir do nozinho aqui e encostar lá no outro nozinho que eu sei que é onde ele estava, deveria estar, né? Aqui. Beleza, acho que está legal o posicionamento. Talvez deixar um pouquinho mais estreito esse pedaço aqui, ó. Vamos lá de novo. Pouca coisa. Ok. Agora sim, continuar com o traçado dos cílios, fazendo mais uma cópia aqui. Esse vai ser inclinado também. E o tamanho pode ser bem menorzinho aqui. Os cílios de baixo são bem menores. Aqui, na verdade, a gente acha que pode já espelhar, que eles começam ao contrário, né? Na queda aqui. E vou fazendo o mesmo processo, distribuindo alguns. Rotaciono. Diminuo um pouquinho. Pegar os dois, fazer cópia. E ir ajeitando. O vídeo não perdeu o áudio, é só que eu fiquei quieto mesmo. Vamos lá. Fazer mais uma cópia de todos eles aqui, ou quase todos. Tem que vir mais ou menos até aqui, então na verdade não precisa de tantos, espera aí. Esqueci de copiar, vamos lá. Arrasta. Opa, tá vivo hoje. Arrasta. Clica o botão contrário, fez uma cópia. Rotaciona também. Vamos ajeitar a posição. Ah, todos esses têm que ser um pouquinho menores também. Vou pegar todos eles aqui, diminuir um pouquinho. Opa, escapou. Observe que todos eles eu estou deixando aqui para dentro dessa parte que está em azul, né? Que eu tinha traçado. Vai ser mais um mata-borrão aqui, ele vai encaixar o traçado. Deixa eu ver o tamanho, se está proporcional. Está razoável. Até porque aqui, ó, vou pintar... Ah, na verdade eu vou deixar para cima, né? Jogar para cima então, ó, Shift Page Up, tampou ali, fica legal. Vou colocar já num cinza bem claro. Tirar a linha de contorno.
Ou eu vou deixar já com a linha aqui? Acho que assim tá bom. E aqui eu preciso de mais alguns pontinhos, então eu vou fazer uma cópia de todos esses cílios. Deslocar aqui, para fazer um ponto intermediário. Mais ou menos isso. Esqueci de novo fazer a cópia. Hoje tá realmente o problema do clique do botão contrário. E vou ajeitar todos eles aqui, ó. Sim. E aqui. Então, só ajeitando entre os cílios maiores que eu já tinha traçado, esses outros pontos menores, para dar mais uma sensação realista. Estou deslocando com o teclado aqui enquanto eu estou mexendo também com o mouse, então reposicionando. Você pode observar aqui na parte superior da tela que aparecem as teclas que eu estou pressionando. Estou deslocando para a direita, right, left, ok? Mas pode deslocar também com o mouse, sem problema. Aqui às vezes é mais ágil fazer com o teclado. Então aqui de novo eu joguei para cima, né? Shift Page Up, joguei para cima. Beleza, acho que aqui está interessante. E agora eu vou fazer o mesmo esquema que eu estava falando, que nem daqui, né? Fazer um pequeno mata-borrão para fazer esse encontro dos cílios na parte superior. Eles estão aqui invadindo a área do olho. Para isso, eu vou utilizar uma cópia do próprio traçado principal. Então, clicar, arrastar. Deslocar um pouquinho aqui para baixo. Tá? E para a direita também. Estou jogando para a direita e um pouco para baixo. Pouca coisa. Deixa eu só observar. Mais ou menos isso. Talvez um pouquinho mais. Clica com o botão da direita para fazer a cópia, né? Não esquecer dessa vez. Aqui. Então, eu tenho esse pedaço aqui, ó, que eu vou criar um mata-borrão, ok? Para isso, eu vou ter que fazer uns ajustes. Vou clicar nesse traçado aqui, ó, que está o de cima. Vou colocar uma cor para eu conseguir enxergar ele. Vou colocar um cinza aqui, ó. Jogar para cima. Então, Shift Page Up, jogar tudo para cima. Pegar de novo aquele traçado que eu acabei de criar uma cópia, jogar para cima de novo. Tudo isso para ficar isso aqui, ó. Só esse pedaço, sem interferência dos outros objetos que estavam sobrepondo. Aí eu consigo criar de novo, com a ferramenta de preenchimento inteligente, um outro objeto aqui. Parecido com o que a gente fez aqui embaixo. Beleza? Então, voltando aqui. Vou jogar fora esse traçado, que era só o de apoio, né? Ó, essa cópia. Jogar fora. Esse pedaço aqui eu vou pintar de preto a princípio, talvez eu faça alguns nuances depois. E essa parte cinza aqui, que é o contorno principal, eu vou jogar para trás de novo. Shift Page Down. Voltou a aparecer aqui o traçado do olho. Beleza. Então, já está bem interessante, né? Olha lá. Ok, agora eu vou trabalhar com mais detalhes, sombreamento, coisa do tipo, para ir ficando um pouco mais realista. Essa linha aqui que é da pálpebra, eu vou fazer algumas cópias. Vamos vir aqui, ó. Clicar e arrastar para cima. Eu acho que eu posso fazer uma técnica diferente. Estou pensando aqui comigo mesmo. Acho que eu vou fazer assim, ó. Vou deixar mais ou menos essa espessura. Clicando aqui com o botão na direita. Agora eu tenho duas linhas, tá vendo? Vamos ver se eu consigo criar um objeto novo com o preenchimento inteligente de novo. Ah, não, mas calma, senão não vai dar certo. Eu tenho que deslocar essas linhas aqui, porque como está cruzando com os cílios, vai dar problema. Então, deixa eu clicar. Vou fazer outra técnica, que eu estou pensando alto aqui, ó. Vou clicar em uma linha, Shift, clicar na outra linha. Deixa eu ver se pegou, ó. 2 objetos selecionados. Então, eu estou aqui com essas duas linhas selecionadas. Eu vou combinar os dois, é algo que eu não costumo fazer com frequência nos vídeos. O combinar faz com que dois objetos, que a princípio são individuais, sejam unidos, mas não como o agrupar. Dessa forma, usando o combinar, eles se tornam um novo objeto. Então, vou apertar ó, Ctrl L, que é o atalho para combinar. Com isso,
Os nós deles são editáveis em conjunto. Vamos dar uma olhada aqui no canto, ó. Vou vir aqui. Eu tenho dois nós que estão sobrepostos. Vou arrastar aqui, eu vejo que eu tenho dois nós. Mas ele está tratando como um só objeto, porque agora realmente é só um objeto, porque eu combinei. Eu vou unir esses dois nós. Para fazer isso, deixa eu só desfazer, para voltar na posição que estava. Vou selecionar os dois pontos aqui, ó, que tem dois pontinhos aqui, observe as setinhas que estão aqui, é justamente um indicador que tem dois nós aqui. Eles estão sobrepostos, né? Um sobre o outro, mas são dois. Eu vou ligar, fechar esses dois nós, utilizando um botãozinho aqui. Eu acho que nesse curva fechada, deixa eu ver se já vai funcionar. É o que eu quero. Não, aqui ele acabou traçando uma linha extra, não é o que eu quero, deixa eu voltar. Deixa eu lembrar onde é que... Ah, esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Unir dois nós. Pronto, ele uniu esses dois. Com isso, eu vou poder preencher esse objeto. Eu preciso também unir os pontos aqui na outra extremidade, tá? Vamos fazer isso, ó. Vou voltar aqui. Selecionar esses dois nós aqui do canto e eu vou fazer o mesmo processo. Unir os dois nós. Feito. Vou diminuir o zoom e agora eu consigo aplicar cor como preenchimento. Vou colocar um cinza. Olha lá. Ele realmente fechou aqui a cor. Beleza. Vou jogar para trás. Então, Shift Page Down. E tirar essa linha de contorno. Vou deixar assim, ó. Colocar um cinza mais intermediário. Mais ou menos isso. Acho que assim tá interessante. Vamos deixar assim por enquanto. Ok, então aqui esses traçados, tal, o que eu vou fazer aqui mais? Deixa eu pensar. Eu acho que eu posso já colocar algum efeito no olho, para conseguir ter uma noção mais realista. Então, no olho, desculpa, o olho é o todo, né? Na pupila. Então, vamos lá, vou trabalhar na pupila. Vou selecionar a própria pupila. Vou criar uma cópia mais interna, então, Shift, para diminuir para o centro, ok? Então, um pouquinho aqui. Clico o botão contrário, fiz uma cópia. E aí é o seguinte, essa área mais externa, que é o desenho original, né, aqui da pupila, o traçado original, eu vou colocar em preto. E essa área mais interna, que eu acabei de copiar, vou colocar num outro tom. Na verdade, ao invés de preto, eu vou colocar um pouco cinza aqui, ó. Beleza. E essa área mais interna, eu vou começar com o cinza, mas eu vou fazer um preenchimento interativo para ter um gradiente aqui. Vou colocar ele em elíptico. E o ponto mais claro, vou fazer um pouco mais para baixo. Mais ou menos isso. Porque a ideia é que a gente tem um sombreamento da parte superior, por conta do próprio formato do olho, ok? A gente tem essa área aqui, logo acima do olho, onde vai vir a sobrancelha, né? E tem uma elevação e causa uma sombra nessa parte superior do olho. Então vamos só posicionar, colocando esse objeto para trás, Ctrl Page Down, algumas vezes, até voltar a aparecer a pupila. Então estou apertando algumas vezes aqui, Ctrl Page Down, várias vezes, estou até cansando aqui já. Aí, nossa, passou um pouco. Ctrl Z uma vez, outra vez, feito. Então agora eu tenho a pupila sobre essa área. Vou tirar a linha de contorno daqui. Então, eu vou selecionar todos esses objetos aqui que fazem a íris. Tirar as linhas de contorno. Fica um pouco mais natural, ok? E vou colocar alguns pontos de reflexo. Utilizando uma cópia desse, pode ser. Ó, clicar e arrastar aqui. Vou colocar em branco. Achatar um pouco o formato dele. Pode ser mais ou menos assim. Talvez inclinar um pouquinho para deixar mais natural. Mais ou menos no sentido vindo da parte externa do olho para o centro. Fazer uma cópia aqui também. Opa! Falei que hoje eu estou esquecendo toda hora isso. Vou só rotacionar assim. E diminuir. E esses dois pontos eu vou deixar com transparência. Então, vou selecionar os dois e aplicar uma transparência sólida aqui, uma transparência uniforme, né? Mais ou menos isso já fica bem interessante. Eu acho que aqui na parte superior eu posso deixar um pouco mais escuro. Vou fazer isso então, ó. Vou selecionar esse objeto de novo.
ferramenta de preenchimento interativo. E esse ponto aqui, deixa eu aumentar mais para ter mais controle, vou criar um outro nozinho aqui, outro ponto, né? E essa extremidade eu vou colocar em preto mesmo, deixa eu ver como é que fica. Talvez 1 grauzinho aqui para baixo do preto. Um pouquinho mais externo, esse aqui um pouquinho mais para cá. E essa parte cinza aqui externa, deixa eu ver que tom que tá. Acho que assim ficou legal. Beleza, bem interessante. Agora a parte interna do olho também vou adicionar um efeito de sombreamento, no caso com um gradiente. Opa, desbloqueei acho que um pouco sem querer. Clicar de novo. Vamos lá então, mais uma vez no preenchimento interativo. Vou clicar e arrastar só para iniciar. Assim. Vou colocar aqui bem no centro, na verdade. Inicialmente, depois vou fazer ajustes. Vou colocar ele como elíptico novamente. Vou colocar aqui. Mais ou menos no formato do olho, tá? Tá vendo que ele tá bem oval, assim, né? Na horizontal, oval. Vou editar ele. Esse primeiro ponto central, eu vou deixar um cinza bem clarinho. Então, vou clicar aqui ó, no cinza, pegar uma variação do tom de cinza. Deixa eu ver se está pegando esse mesmo. Esse daqui mesmo, ou a partir do branco. Deixa eu pegar a partir do branco. Eu não sei se está mudando muito não, mas tudo bem. É esse aqui, ó. Aqui na outra extremidade, vou criar mais alguns pontos de controle. Na verdade, tem que ser a partir daqui, né? Então, tá ao contrário o meu traçado. Acho que assim fica melhor para eu controlar. Vou colocar aqui. Dá na mesma, tá? Mas aqui é só... Acho que fica um pouco mais fácil eu editar tendo essa extremidade aqui para o lado. Então, vou criar um nozinho aqui de controle e o outro ponto aqui. Aí, nesse ponto mais extremo, mais aqui no final, vou colocar o preto, ou algo muito próximo do preto. Acho que o preto está legal. Deixa eu ver sem a seleção. Está quase certo, deixa eu observar. O que acontece aqui é o seguinte, ó. Não tão preto aqui embaixo, talvez um pouco mais preto em cima. Vamos puxar um pouco aqui então, ó. Clicar nele, de novo, ferramenta de preenchimento interativo. Eu vou deslocar um pouquinho para baixo, ó. Vou deslocar tudo, né, no caso. Vou pegar a partir da linha para deslocar tudo um pouquinho para baixo. Essa parte é bem sensível. Deixa eu observar. Acho que assim ficou legal. Então o que eu fiz aqui, ó. Deixar esse nuance de escuro na esquerda, na direita e um pouquinho do escuro aqui embaixo. E aqui em cima também está aparecendo um pouquinho, tá vendo? Então, mais ou menos isso. Aí vocês com o tempo vão ajustando aí, né, se vocês estiverem reproduzindo o desenho, para ficar num ponto legal. Essa parte aqui está muito sólida. Eu vou fazer o seguinte, vou também criar uma escala para ficar um pouco mais suave, tá? Uma transição um pouco mais suave. Para isso, eu vou selecionar esse objeto, que é essa tarja preta aqui, né, esse mata-borrão que eu falei. Vou criar uma cópia dele. Deixa eu só deixar um pouco mais fino, talvez, inicialmente. Deixa eu pensar. Não. Assim tá bom. Vou criar uma cópia, então. Posso clicar e arrastar um pouquinho aqui para dentro, ó. Clico com o botão na direita. Vou deixar num tom de cinza intermediário. Tirar a linha de contorno. Esse outro objeto também que é o mata-borrão, que é o que está preto aqui em cima, vou tirar a linha de contorno também. Já deveria ter tirado. Deixa eu observar aqui no canto. Ele está vazado aqui, ó. Diminuir um pouquinho. Só para ficar na parte interna. Opa, peguei o objeto errado. Vamos pegar o cinza aqui de novo, ó. Estava movendo o preto sem querer. Deixa eu observar. Beleza, acho que está interessante a posição, mas vou fazer o trabalho aqui agora. Deixar um pouquinho mais escuro. Mais ou menos isso acho que está interessante. Jogar para trás do preto, então, ó, Ctrl Page Down. Até ficar para trás do preto. E eu vou fazer uma mistura.
Eu não sei se a ordem está apropriada, mas eu já vou descobrir. Então, eu vou vir aqui a partir da ferramenta sombra, tem aqui o misturar, vou clicar e arrastar desse preto para o cinza, ou vice-versa, nesse caso tanto faz. Olha lá, ele vai criar uma escala, né? Um gradiente, né? Um efeito gradiente vindo do preto até o cinza. Beleza. Só que aí quando ele fez isso, observe o seguinte, criou uma certa estranheza tanto nessa extremidade como nessa extremidade. Para dar um acabamento melhor, eu vou fazer mais uma cópia desse cinza aqui do fundo, né, desse contorno. Aqui, ó. Vou copiar e colar, vou dar Ctrl C, Ctrl V, porque eu quero no mesmo lugar, tá? Ctrl C, Ctrl V. Ficou por cima dos demais, aí já tem o que eu quero aqui, ó, esse preto sobrepondo aqui também. E vou trabalhar agora com transparência. Então vou vir de novo na ferramenta de preenchimento interativo e vou editar esses nós, cada pontinho desses de cor. Esse ponto central eu quero totalmente transparente, para eu conseguir enxergar realmente os objetos. Esse ponto intermediário, esse próximo ponto, também totalmente transparente, ó, já está ficando interessante. O próximo ponto também totalmente transparente. Olha lá. E só as extremidades, né, que é esse ponto aqui, e obviamente acaba espelhando do outro lado, que eu vou manter o preto para conseguir fazer esse nuance preto nas duas extremidades, sobrepondo aquele mataborrão que eu tinha feito antes. Então ele dá todo um nuance aqui de brilho, de sombra, né, de ponta a ponta. Eu acho que assim ficou bem interessante. Deixa eu ver o que mais de detalhamento que eu vou fazer. Eu acho que aqui para fazer um pouquinho mais interessante nessa área, eu vou tirar a linha de contorno daqui, porque eu não estou gostando muito dessa ideia aqui, ó. E vou criar uma cópia fazendo essas sombras que a linha de contorno está criando, mas eu não quero assim. Vocês já vão entender a diferença, ó. Vou tirar a linha de contorno, então. Ficou assim, chapado. Vou copiar e colar. Então, Ctrl C, Ctrl V de novo. Deixar em preto, nesse caso. Jogar para trás, Shift Page Down. E vou deslocar um pouquinho com o teclado, para baixo. E um pouquinho para a esquerda. 1, 2 para a esquerda, um pouquinho mais para baixo. Isso, acho que agora ficou legal. Porque aqui eu não tenho aquela linha agora. Deixei uma linha um pouquinho mais grossa que vai morrendo aqui. Eu posso talvez achatar um pouquinho para a esquerda. Vamos ver se eu não estrago, né? Mas eu acho que tá bom. Assim ficou legal. Deixa eu de novo centralizar. Apertar aqui o F4. Ok. Talvez aqui nessa linha da pálpebra fazer mais um efeitinho. Eu vou puxar deixando um pouquinho para cima. Clico com o botão da direita fazendo uma cópia, né? Então eu estiquei ela aqui para cima, fazendo uma cópia. Esse aqui eu vou deixar num tom bem claro de cinza. Jogar para trás de novo, Shift Page Down. E mais uma vez fazer aquele esquema de transição usando o misturar. Então clicar de um para o outro. Aí fica um nuance, ó, bem suave. De um para o outro. Eu acho que só para finalizar, eu vou me arriscar a desenhar uma sobrancelha. Vamos lá, então? Então aqui eu acho que já está legal, tá? Em termos de... Mas acho que o centro talvez um pouco mais claro. Vou editar aqui esse olho, vou deixar um pouquinho mais claro a parte interna. Para pegar o objeto que está criando todo esse gradiente aqui, lembrando que eu coloquei outro objeto sobreposto, eu tenho que segurar o Alt e clicar lá no mesmo objeto. Alt e vou dar um clique. Peguei outro objeto. Observem aqui embaixo, ó, na indicação do preenchimento. Eu vou repetir o procedimento para vocês perceberem. Vou clicar fora, de selecionei, né? Vou dar um clique. Observe que ele está mostrando que tem um gradiente e tem um quadriculado aqui no centro, que é aquela transparência que eu apliquei. Coloquei 100% de transparência nos pontos internos. Quando eu segurar o Alt e clicar de novo, observe que eu selecionei um outro objeto. Olha aqui, ó, está preenchido dentro. Então o objeto está lá atrás. Vou de novo então na ferramenta de preenchimento interativo. E nesse ponto aqui central, eu acho que eu vou deixar branco mesmo. Vamos ver como é que fica. E mal deu diferença, né? Mas tudo bem. Vou pegar o próximo ponto aqui. Tentar o branco também. Ah, agora ficou melhor. Eu queria mais claro mesmo nesse centro. Eu acho que ficou interessante. Mais uma vez, né, como eu estava falando,
Poderia ficar trabalhando aqui bastante tempo para ficar mais realista ainda, mas ficaria muito longo. Vou fazer mais um ajuste só nesse ponto aqui da íris. Vou segurar o Alt de novo para conseguir pegar ele. Lembrando que eu estou com um objeto sobreposto aqui, né? Está em cima agora, ó. Então, Alt, vou dar mais um clique. Vou fazer outra cópia, Ctrl C, Ctrl V. Vou diminuir um pouquinho para o centro, pouca coisa. E esse objeto que está aqui, ó, o mais externo, eu vou deixar num tom de cinza um pouquinho mais claro. Então, de novo, vou ter que usar o Alt, clicar bem aqui na bordinha. Estou com ele selecionado, ó, em preto. Vou deixar num tom de cinza mais baixo. E esse ponto de luz aqui também eu tenho que jogar para cima, né? Ó. Então, Alt de novo, vou clicar aqui. Shift Page Up para jogar totalmente para cima. E aqui, ó, com essas duas elipses sobrepostas, dá uma noçãozinha de profundidade da íris. É isso que eu queria, ó. Ok? Então, como eu falei, vou me arriscar a fazer a sobrancelha. E é para isso que eu vou utilizar aquele ponto de referência que eu falei no início. Vou fazer um pouquinho mais rápido agora, porque o vídeo está ficando já bem longo. Então, fiz um retângulo. Vou fazer na mesma distância uma outra linha aqui, ó, de diretriz. Aqui. Ok? E o mesmo objeto eu vou usar como referência. Vou rotacionar. Estou segurando o Ctrl para rotacionar em ângulos retos aqui. Então, a partir dessa linha aqui, que é a nossa linha referência central, mais uma diretriz aqui em cima. Ok. E posso excluir essa linha. Então, esse ponto aqui vai ser o nosso ponto de referência do início da sobrancelha. E esse ponto aqui, a referência para o término da sobrancelha. Vamos lá, então. Ferramenta Bezier, mais uma vez. Vou clicar a partir daqui. Posso traçar um pouquinho para fazer aquele início de curvatura, né? Arrastar um pouquinho. Mais um ponto aqui. A distância eu vou fazer mais ou menos, tá? Aqui. Não tem uma exatidão, tá? Qualquer coisa a gente dá uma ajustada depois. Clico e arrasto para formar uma curvatura. Vou criar mais um ponto aqui intermediário, mais ou menos aqui. Eu vou ter que editar isso aqui porque ficou meio torto, tá? Mas tudo bem. E vou terminar aqui nessa extremidade, como eu já tinha falado. Vou dar mais um clique para traçar para cá, né? Deixa eu ver só se vai dar certo. Aqui. Mais um ponto mais ou menos aqui. E mais um ponto aqui, finalizando, assim, e um aqui, para criar a curvatura. Ok. Ficou um pouquinho torta aqui no meio, vou dar uma ajeitada nela. Vamos lá. Então, com a ferramenta Forma, esse nozinho aqui precisa ficar um pouquinho mais inclinado, né, dando a continuidade da curva aqui. Aqui também eu posso editar para deixar um pouquinho mais suave assim. Posso deixar até esse nó aqui, ó, suave, para realmente garantir que a continuidade seja suave. A mesma coisa aqui, vou tornar ele suave. Vou tornar todos esses nós aqui suaves, deixa eu ver, não vou estragar. Aí. Esse não pode, né, ele tem que ser cúspide, para ter essa extremidade pontiaguda. Ok. Eu acho que a disposição está bem interessante. Agora colocar algum tom aqui de cinza. Vou ocultar as linhas diretrizes, que eu não preciso mais delas, elas estão atrapalhando um pouco a minha visibilidade do produto final. Então, eu vou vir aqui no menu Exibir, Diretrizes, só para elas sumirem aqui. Então, eu não excluí, mas elas não estão visíveis, tá? Então, aqui agora eu vou só editar um pouquinho, colocando um pequeno nuance de sombreamento, nada demais, tá? Então, eu vou fazer uma cópia, clicar e arrastar... Deixa eu pensar um pouquinho. Ah, ele está com linha de contorno. Deixa eu tirar essa linha de contorno. Vou clicar e arrastar um pouquinho para dentro, ó. Clicar e arrastar, Shift, um pouquinho para dentro. Um tanto aqui, ó. Vou colocar um tom um pouco mais escuro ou mais claro? Deixe-me pensar, mais escuro nesse caso. Achatar um pouquinho.
Eu poderia utilizar a ferramenta de contorno interno, tá? Aquele contorno que a gente vai criando vários objetos internos, mas eu quero fazer algo mais simples aqui. Então, mais ou menos isso, estou ajustando só para ficar ele interno, né? E eu posso utilizar, de novo, a ferramenta de mistura. Vamos ver, ó. Vamos ver se vai ficar legal. Puxar de um para o outro. Para dar um nuance de um ponto mais escuro central até um ponto menos escuro aqui externo. Vou só centralizar um pouco melhor a imagem. E eu acho que tá bom, viu, gente? Ficou um vídeo razoavelmente longo, tá? Como eu disse, é um primeiro esboço nesse tipo de desenho, né? Que é desenho do corpo humano. No caso, eu resolvi começar pelo olho. De repente, numa versão 2.0, né, numa parte 2, eu posso continuar trabalhando com mais nuances, mais profundidade, sombreamento da parte do rosto, né? Que seria aqui a área do nariz, aqui nessa área para poder dar noção de profundidade, abaixo do olho também, e assim vai, né? Dá para trabalhar muito detalhe aqui, ficar horas e horas até ficar um produto bem realista. Eu espero que tenham gostado. Se tiverem qualquer comentário, já sabe, né? Coloca aí nos comentários. E aí, quem sabe, eu vou continuar aí com outros traçados, outras partes do rosto, e evoluindo até a gente chegar no corpo todo. Beleza, pessoal? Se gostaram, o like é muito bem-vindo. E, especialmente, se não é inscrito ainda, se inscrevam no canal, que isso que realmente dá força aí para poder indicar ao YouTube que o conteúdo tem algo interessante para as pessoas. Beleza? É isso então por hoje, espero que tenham gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!